Now, let me tell you that I have taught this material as a pastor in my own congregation. Eu quero dizer para vocês que eu ministrei esse conteúdo que estou ministrando aqui como pastor da minha congregação. And I'd like to prepare you for some possible results. E eu quero prepará-los para alguns possíveis resultados Of this teaching. desse tipo de ensino. As a pastor, I've experienced as a result of this teaching that there are some new courtships. Eu percebo que como resultado desse ensino existe uma série de novos cortejar na igreja. And I fully expect, and you may too, that from this symposium there may emerge new relationships between men and women. E eu espero, e talvez você também espere, que desses simpósios surjam novos relacionamentos entre rapazes e moças. That would be very encouraging. Seria muito encorajador. They're sitting behind the girls already. They were sitting separate. I've been watching. Eu estou de olho em vocês, jovens, viu? But also you can expect new marriages to emerge from this symposium. Eu espero que novos casamentos surjam de um simpósio como esse. And don't be surprised if you can receive new children as a result of this symposium. E não se surpreendam se surgirem novos filhos como resultado desse simpósio. The year after I taught this in my congregation, we had 13 new babies. Um ano depois que eu ensinei essas verdades aqui, nós tivemos o nascimento de 13 crianças. I've never had such immediate fruit upon my preaching. Nunca tive tanto fruto imediato à minha pregação como esse. Well, anyway, I share Brother Martin's sentiments and feelings about the warmth of fellowship. Eu partilho dos sentimentos do irmão Martin quanto ao carinho, o amor de vocês. One of the most remarkable aspects of our stay here among you in Brazil Uma das partes mais marcantes, das coisas mais marcantes de nossa estada no Brasil, is the openness, the openness and the receptivity to the instruction from God's Word. é a abertura e a receptividade que nós temos encontrado no auditório com a palavra de Deus. I have met no one here at the symposium who has become angry with what I've taught. Eu não encontrei ninguém aqui no simpósio que ficou bravo com aquilo que eu ensinei. That's not always the case. Não é sempre assim que acontece. These are hard teachings, São ensinamentos duros, por assim dizer, and they run contrary to our human nature, e eles vão exatamente contrário à nossa natureza humana. and they call for conversion. E eles pedem conversão. So I have one more message to give you, Então eu tenho mais uma mensagem para partilhar com vocês. and I hope that this message does not get you angry, E eu espero que essa mensagem não deixe vocês bravos comigo. because I'm going to speak very directly to the parents this morning. Porque eu vou falar muito diretamente ao coração dos pais nesta manhã. We have only one verse in the Bible to study together, but we're going to use others for illumination. Nós temos apenas um versículo para estudar nessa manhã, mas nós vamos usar outros para elucidar o texto. Turn with me to Ephesians 6, verse 4. Efésios 6, 4. Ephesians 6, verse 4 rounds out our teaching and learning with regard to the Christian family. Efésios 6,4 dá assim como que o laço final do nosso ensino sobre a família cristã. Let's listen to this single verse. Vamos ouvir este versículo único. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Now you must remember that the theme and the heart of this letter to the Ephesians is the doctrine of the church. Vocês têm que se relembrar de que o tema desta carta escrita à igreja de Éfeso é a igreja. And the most important feature about the church emphasized in this epistle is the unity of the church. E a característica mais importante enfatizada sobre a igreja nessa epístola é a unidade da igreja. We learn about Christ's desire for the unity of the church from John 17. Nós aprendemos do desejo que Cristo tem da unidade da igreja em João 17. But when we come to this part of the letter to the Ephesians, Mas quando chegamos a essa parte da carta de Efésios, we may say this: podemos dizer o seguinte: for the sake of the unity of the church, por amor à unidade da igreja, for the sake of true biblical ecumenicity,
por amor à verdadeira ecumenicidade. Wives, be submissive to your husbands. Esposas, sejam submissas a vosso marido. Husbands, love your wives. Maridos, amai vossa mulher. Children, obey your parents. Filhos, obedecei a vossos pais. And fathers, do not provoke your children to anger, but nurture them in the admonition of the Lord. E pais, não provoquem seus filhos a ira, mas criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Everything we've been teaching you this week, Tudo que temos ensinado nesta semana, if you follow it and if you obey it and practice it, se vocês seguirem e praticarem, will yield the fruit of unity and fellowship and communion in the congregation of Jesus Christ. gerarão o fruto da comunhão, do estarem juntos prazerosamente, da unidade no corpo de Cristo. The calling of Christian parents that we're going to study now has two sides to it, a negative and a positive. A vocação, o chamamento dos pais que nós vamos estudar hoje tem dois lados, um lado negativo e um lado positivo. Let's study first the negative side of the calling. Vamos primeiro estudar o lado negativo desse chamamento, dessa vocação. Fathers, do not exasperate your children. Filhos, não provoqueis, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Now, by the way, I understand here that fathers also includes fathers and mothers. Eu entendo que aqui pais inclui pais e mães. Nonetheless, the Bible speaks first of all, though not exclusively, to fathers. Mas a Bíblia aqui está falando primordialmente, embora não exclusivamente, a homens. Fathers are responsible to God for the conduct of their homes. Os pais homens são responsáveis pela conduta do lar diante de Deus. And this is a responsibility that fathers may not pass off to their wives or the mothers. E é uma responsabilidade que os homens não podem simplesmente delegar à mulher assim como quem não quer nada. But they share it together. Eles partilham disso juntos. So what are they to avoid? O que eles devem evitar? The Bible says, do not provoke your children to anger. A Bíblia diz, não provoquei os vossos filhos a ira. Now, what does that mean? O que isso quer dizer? Does that mean you have to be sure your children never become angry with you? Isso que significa que você tem que se certificar que seus filhos nunca ficam bravos com você? Well, you remember what we read last night in Proverbs 22, verse 15. Vocês se lembram que nós lemos ontem em Provérbios 22:16? We were talking last night about the nature of our children. Nós estamos falando sobre a natureza dos nossos filhos. You remember that? Vocês se lembram bem disso? And in Proverbs 22, verse 15, this is what we read. E em Provérbios 22:15 nós lemos: a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Discipline of foolish children is bound to get them angry at times. A disciplina de crianças estultas, tolas, vai deixá-las bravas. What this means is not make sure your children never become angry with you. Então Paulo não está falando aqui, certifiquem-se que seus filhos nunca fiquem irados contra vocês. It means do not exasperate them, do not frustrate them. Significa, na verdade, não os frustre com a sua atitude. Do not discourage them. Não os desencoraje. Do not break their spirits. Não quebre o espírito da criança. You say, well, how could I do that as a parent? Você diz, como é que eu faria isso como pai e mãe? Listen to this. Ouça o seguinte. One of the primary causes of discouragement and broken spiritedness among young people Uma das razões pelas quais os jovens ficam com o espírito quebrado, ficam desanimados, desencorajados, are the merciless expectations of their parents, são as expectativas nada misericordiosas dos pais, the arbitrary demands of their parents, as demandas, as exigências arbitrárias dos pais and the unreasonable discipline of their parents. e a disciplina não razoável dos pais. Take, for example, when father comes home from work. Suponhamos que o pai está chegando do trabalho. It happens in some families that all they need to do is look at father's face when he comes through the door. Isso acontece em algumas famílias. Basta um olhar para o rosto do pai quando ele entra a porta dentro. And they'll be able to know whether supper time is going to be fun or whether it's going to be E frustrating. já dá para saber se o jantar vai ser um momento gostoso ou vai ser tenso. Moody discipline.
a disciplina que depende do humor. When we discipline children according to our moods or our feelings rather than according to standards, Quando nós disciplinamos os nossos filhos de acordo com o humor em que estamos e não de acordo com o padrão que temos, then we teach our children some very bad lessons. aí nós ensinamos para os filhos algumas lições muito ruins. We teach them, for example, to contemplate right and wrong, Nós ensinamos, por exemplo, os filhos a contemplarem certo e errado, not on the basis of an objective standard, não com base num padrão objetivo, but on their chances for success in getting away with it. mas sim na oportunidade ou na capacidade deles se safarem com a situação. When we discipline inconsistently, Quando nós disciplinamos sem uniformidade, then we teach our children to lose hope. nós ensinamos os nossos filhos a ficarem desesperançados. I want you to notice very carefully in our text this morning, Eu quero que vocês reparem bem no nosso texto. if you want to understand how to exasperate a Se child, você quiser entender como desencorajar um filho, then you study the antidote. Estude o antídoto. You study the opposite, the positive suggestion. Estude a sugestão positiva. And that is discipline your children. Ou seja, discipline seus filhos. We're going to come to that in a moment. Nós já vamos chegar a isso em um momento. But I want you to understand this principle. Mas eu quero que vocês entendam esse princípio. The most basic source of frustration and hopelessness in children and young people is the lack of parental involvement through discipline. A fonte mais comum de frustração, de desencorajamento nas crianças e nos jovens é o fato dos pais não se envolverem com eles através da disciplina. Now let's turn to the positive duty and spend the rest of our time studying that. Vamos olhar para o lado positivo do nosso dever e vamos passar o resto do nosso tempo estudando isso. That positive duty is stated in our text in Ephesians 6 verse 4. O lado positivo desse dever está na segunda parte de Efésios 6:4. Bring them up in the training and instruction of the Lord. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Now let's study that word by word. Vamos estudar isso palavra por palavra. The heart of the instruction is bring them up. O cerne aqui do ensinamento é criai-os. This instruction is contrary to much popular theory and practice. E essa criação é bastante diferente daquilo que nós vemos aí popularmente ensinado como criação de filhos. Here's the popular theory. A teoria popular é a seguinte: We have to let children make up their own minds. deixa a criança tomar suas próprias decisões. We have to let children learn to express themselves. A criança tem que aprender a se expressar sozinha. And so we let them choose everything. Então nós deixamos a criança escolher absolutamente tudo. We let them choose the breakfast cereal they want to eat. Nós deixamos que eles escolham o que eles vão comer no café da manhã. We let them choose the kind of clothes they want to wear. Nós vamos deixar eles escolherem a roupa que eles querem vestir. We let them choose whether they want to play or to study. Nós vamos deixá-los escolher se querem estudar ou brincar. And when they become teenagers, we let them choose their friends. Quando eles são adolescentes, deixamos com que escolham seus amigos. All of this is the world's philosophy about letting children grow up. Essa é a filosofia do mundo para que a criança cresça livre. The fundamental idea here is that children are good. A ideia fundamental por trás desse pensamento é que as crianças são inerentemente boas. That children are sinless and innocent. Que elas são inocentes, elas não têm pecado. The Bible has taught us something else. Mas a Bíblia nos ensinou outra coisa. That because children are born with foolish hearts, Porque a criança nasce com um coração estulto, tolo. from the very beginning of their lives, we must discipline them. Desde o princípio da vida delas, nós precisamos discipliná-las. Notice it says to parents, you bring them up. Repare que o texto está dizendo para os pais que são eles que têm que criar os filhos. Bringing up our children is not the task of babysitters. Criar os filhos não é tarefa de babá. It's not the task of daycare centers. Não é tarefa de creche. It's not the task of television. Não é tarefa da televisão. It's the task of mother and father. É a tarefa de pai e mãe. I'm sure all of you have heard about studies concerning television.
Eu já tenho certeza que vocês ouviram falar sobre pesquisas com relação à televisão. and what television does to children. E o que a televisão faz com as crianças. Sometimes we can sit our children, sometimes we have the habit of placing our children in front of the television as a babysitter. Às vezes nós colocamos os nossos filhos diante da televisão com a atitude de que ela é a babá eletrônica. I have a grandson who is 6 months old. Eu tenho um neto com 6 meses de idade. He is fascinated by television. Ele fica fascinado diante da televisão. He doesn't understand a thing about it, Não entende nada. but I've watched his eyes as he's been looking at the television. Mas eu fico de olho nos olhos dele enquanto ele está olhando para a televisão. And the rapidly changing images on television affect his brain. E as imagens que são rápidas na sua mudança na televisão acabam influenciando o cérebro dele. And studies are showing us that prolonged exposure to television affects the way children think. E os estudos têm provado que a exposição prolongada à televisão acaba influenciando a forma da criança pensar. But here are some of the lessons that television teaches us. Veja algumas das lições que a televisão nos ensina. In the United States, we have what are called situation comedies, 30-minute programs. Nós temos nos Estados Unidos aquelas novelas chamadas novelas situacionais, que duram 30 minutos. Do you know what people learn from these television programs? Sabe o que as pessoas aprendem desses programas de televisão? Every problem in life can be solved in 30 minutes. Todo problema do mundo pode ser resolvido em 30 minutos. And that includes advertisements. E isso inclui as propagandas dentro desses 30 minutos. That's one of the lessons they learn. Essa é uma das lições que eles aprendem. The commercials or advertisements on television are parables. Os comerciais na televisão são parábolas. You know some of the lessons learned through the advertisements? Sabe quais algumas lições aprendidas através dessas propagandas de TV? That you can marry the girl of your dreams or the guy of your dreams if only you use the right deodorant. Você pode casar-se com a menina dos seus sonhos ou o rapaz dos seus sonhos se você tão simplesmente usar o desodorante certo. Now isn't that an interesting lesson? Não é uma lição interessante essa? The combination of commerce and sexuality Combinação de comércio e sexualidade. is very prominent and prevalent on television. É muito proeminente, muito prevalecente na televisão. So parents never forget that television is a teacher. Não se esqueçam, pais, a televisão é um professor, é uma professora. Even the children's programs can teach them values contrary to the Bible. Até mesmo os programas de criança vão ensinar a eles valores contrários à Bíblia. They teach children, for example, that education and learning must be fun, and if it's not fun, it's not worthwhile. Eles ensinam, por exemplo, a criança que a instrução escolar deve ser uma coisa assim muito gostosa. Se ela não for gostosa, não vale a pena. I teach men who are about 24, 25 years old. Eu ensino homens, jovens que têm seus 24, 25 anos de idade, They belong to the television generation. que pertencem à geração da televisão. All the way from Sesame Street through grade school into high school, learning was made to be fun. Desde a Vila Sésamo até outros programas que vieram durante a geração deles, eles aprenderam que o aprendizado tem que ser algo assim gostoso, prazeroso mesmo. And sometimes when they come to seminary, they have to work hard to read a book. E às vezes, quando eles chegam no seminário, eles têm que suar a camisa para conseguir ler um livro. They have to research and write a paper. Eles têm que fazer pesquisa, escrever um trabalho escrito. They have to think hard and long about problems in the church. Eles têm que gastar o cérebro para pensar em problemas da igreja. Isso não é tarefa fácil. And so sometimes they have to unlearn thinking habits that they receive from watching television. Então, às vezes, eles têm que desaprender hábitos de instrução que eles aprenderam com a televisão. Here's the point. Veja onde eu quero chegar. The Bible says, parents, you bring up your children. A Bíblia diz, pais, criai os vossos filhos. You inculcate your values or the values of the Bible. Inculquem neles os seus valores, os valores da Bíblia. You teach them their religious response. Ensinem a eles qual deve ser a resposta, a reação religiosa que eles devem ter.
Now do you understand why our discussion last night is so important about the nature and the status of children? Agora você repara como é importante a nossa abordagem de ontem à noite entre a natureza e o status da criança? You can say two things to your children. Você pode dizer duas coisas a seus filhos. You're a sinner. Você é pecador. You must learn to repent and believe in God. Você precisa se arrepender e crer em Deus. And you may say, God has given you promises and He has given you the gospel. Deus lhe deu promessas, você pode dizer para eles, e Deus lhe deu o evangelho. Teach them to pray the Lord's Prayer. Ensinar eles a orarem, fazerem a oração do Pai Nosso. Teach them to recite the Apostles' Creed. Ensinar-lhes a recitarem o credo apostólico. Teach them about the Bible, to read it for themselves. Ensinar-lhes a lerem, estudarem a Bíblia sozinhos. If you don't teach them, Se você não ensinar aos filhos, nobody else is going to teach them for you. ninguém vai fazer isso em seu lugar. There's a little proverb that goes like this. Há um provérbio que diz o seguinte: As the twig is bent, so grows the tree. assim como o galho está torto, para o lado que ele está torto, assim crescerá a árvore. And that means that the discipline that is called for begins very, very young. Ou seja, a disciplina é requerida desde... Let's turn to the next phrase in the text. Próxima frase no texto. It says that you bring them up in the training or the nurture of the Lord. Criai-os na disciplina ou no alimentar do Senhor, digamos assim. Now I want you to be clear about the difference between discipline and punishment. Eu quero que fique bem claro na sua mente a diferença entre disciplina e castigo. Discipline is a good word. Disciplina é uma palavra boa. Maybe when you hear the word discipline, you think of spanking. Quem sabe quando você ouve a palavra disciplina, o que vem à sua mente é uma surra. Or maybe you think of taking away privileges. Ou o tirar de privilégios. Or maybe you think of penalizing a child for something he or she has done. Ou quem sabe o penalizar uma criança por alguma coisa que ela fez. All of those are methods of discipline, but they're not the same as discipline. Todos esses são métodos de disciplina, mas não são a disciplina em si. Discipline is for correction, punishment is for restitution. A disciplina é para a correção, o castigo é para a restituição. Discipline looks ahead to the future. A disciplina olha para o futuro, contempla o futuro. Punishment deals with the past. A punição lida com o passado. The state, the government punishes. O governo pune, o Estado pune. It punishes in terms of crimes and restitution. Ele pune em relação a crimes e restituição que tem que ser feita. The family disciplines A família disciplina, by raising a child with an eye on the future. criando os filhos com um olho no futuro. The primary purpose of the home is nurture. O propósito central do lar é alimentar a criança, nutri-la. Now let me give you a very simple definition of discipline. Eu quero dar para vocês uma definição bem simples de disciplina. This is a definition you can use in the family, you can use in the church, and you can use in your own personal life. Você pode usar essa definição na família, na igreja e até na sua vida pessoal. There are three elements or three steps to all discipline. Há 3 elementos ou 3 passos em toda disciplina. The first is to communicate an objective standard and the penalty for violating it. O primeiro deles é comunicar um padrão objetivo e a penalidade no violar desse padrão objetivo. You cannot discipline effectively if you have not told the child what is expected of the child. Não há como você disciplinar a criança de forma correta se você não disse para ela o que você espera dela. You cannot discipline after the fact if the child didn't know what you wanted or didn't want. Você não pode disciplinar depois do ocorrido se a criança não sabia o que você esperava que ela fizesse. You also have to communicate the penalty. Mas você tem que comunicar a penalidade da violação também. Otherwise, you make it up on the spot. Ou então você vai bolar a penalidade na lata, assim, no ato. So the first step is to communicate clearly. Então, o primeiro passo, comunique claramente. The second step is to assess your child's ability to meet the standard. Em segundo lugar, você faz uma avaliação da capacidade do seu filho de preencher aquele padrão. Very often, as parents, we confuse
mistakes born of ignorance with errors committed intentionally. Muito frequentemente, como pais, nós confundimos erros que são cometidos por ignorância com erros que são cometidos de propósito. Sometimes parents look at children's mistakes born of ignorance and they discipline them fiercely for them. Às vezes os pais olham para erros de filhos, que são erros que brotaram de ignorância, e eles disciplinam esses filhos com toda a rigidez. You cannot expect a 5-year-old to meet the standard of a 15-year-old. Não há como uma criança de 5 anos de idade cumprir o padrão que um filho de 15 anos de idade é capaz de cumprir. And you cannot expect a 13-year-old to meet the standard of a 23-year-old. E não há como você esperar que um de 13 anos faça o mesmo que um de 23 anos tem condição de fazer. So that's the second step, assess ability. Então, o segundo passo é avalie a capacidade de entender. Now, before I give you the third step, I want to make sure that you're listening to me. Mas antes de dar o terceiro passo, eu quero ter certeza que vocês estão ouvindo atentamente. This may be the most important thing I've taught you all week. Talvez seja a parte mais importante que eu ensinei vocês essa semana inteira. Last night I talked to the boys and girls, Ontem eu falei para os meninos e para as meninas. and I said the most important lesson they can learn is how to listen. E eu disse para eles, a lição mais importante que vocês podem aprender na vida é a ouvir. This morning I'm talking to their parents, Agora eu estou falando com o papai e mamãe dessas crianças. and I'm teaching you that the third part of discipline, E eu estou ensinando vocês que a terceira parte da disciplina, the most important lesson you need to learn a lição mais importante que você precisa aprender for the salvation of your children para a salvação dos seus filhos, is this: é a seguinte: keep your word. mantenha a sua palavra. If we want our children to learn how to listen, then we want our parents to keep their word. Se nós queremos que os nossos filhos aprendam a ouvir, nós temos que ter pais que mantêm a palavra. When you do not keep your word, you fall into inconsistent discipline. Quando você não mantém a sua palavra, você cai numa disciplina que é inconstante. And your children will learn bad lessons, perhaps about God. E os seus filhos vão acabar aprendendo lições erradas acerca de Deus com isso. You see, we are in the place of God to our children. Para os nossos filhos, nós estamos no lugar de Deus. And we must mean what we say, and we must say what we mean. E nós devemos levar a sério aquilo que dizemos para eles, levar a termo isso. Let me ask the mothers a question. Eu vou fazer uma pergunta para as mães aqui presentes. Every night when you're putting your children to bed, Todas as noites, quando você está colocando as crianças na cama, how many times do you have to tell them to get ready for bed? quantas vezes você tem que dizer para os seus filhos que está na hora de dormir? Remember last night we told the children that all you need to say it is one time. Você se lembra que ontem nós dissemos que para as crianças você só precisa dizer uma vez. But it's up to you to make sure that that one time is sufficient. Mas cabe a você, mamãe, verificar que esse uma vez é suficiente. If you have to say it 2 times, the second time comes with a penalty. Se você tem que dizer 2 vezes, a segunda vez já vem com uma penalidade. Now let me give you another little secret here. Eu quero dar um pequeno segredo para você. When do you begin this kind of discipline? Quando é que você começa esse tipo de disciplina? When do you begin to communicate the standard and assess the ability and keep your word with your children? Quando é que você começa esse padrão de repeat one? When do you begin communicating the standard, Comunicando o padrão, assessing ability, avaliando a capacidade de entender and keeping your word? e manter a sua palavra. Quando é que você começa isso na vida da criança? You begin with all of these the day they're born. Você começa com isso no dia em que eles nascem. A 2-year-old can understand the word no. Uma criança de 2 anos de idade certamente entende o significado da palavra não. A 2-year-old who is being disciplined biblically Uma criança de 2 anos de idade que vem sendo disciplinada biblicamente can understand one of the most basic laws of the universe, consegue entender uma das leis mais básicas do universo, and that is the law of cause and effect. a lei de causa e efeito. As a matter of fact, every newborn baby knows this law instinctively. Aliás, toda criança recém-nascida conhece essa lei de forma instintiva. A baby cries and receives milk. A criança chora e recebe o leite da mamãe.
and the baby feels good. e ele se sente bem. The baby cries again and guess what? Receives milk Ele chora de novo e o que acontece? Recebe leite and feels good. e se sente bem. How long do you suppose it's going to take for you to correct a bad habit in a 2-year-old? Quanto tempo você acha que será necessário para corrigir um mau hábito numa criança de 2 anos de idade? If you're consistent, Se você for constante no seu padrão, your 2-year-old will not be permitted to whine. a sua criança não vai ter a permissão de ficar resmungando. Your 2-year-old will not be permitted to throw a temper tantrum. A sua criança, a sua filha, seu filho não vai ter a liberdade de ter um ataque histérico. Your 2-year-old will not be allowed to control your life. A sua criança de 2 anos de idade não terá liberdade de controlar a sua vida. The earlier you begin disciplining your children in love, according to the Bible, Quanto mais cedo você começa a disciplinar seus filhos em amor, de acordo com a Bíblia, the sooner you will begin to reap the fruit and harvest of that discipline, joy and communion with your children. tanto mais cedo você será capaz de colher o fruto dessa disciplina, que é alegria, que é comunhão com eles. But discipline starts with the little things, Mas a disciplina começa nas coisas pequenas. like how children sit in their chairs at the table, Como, por exemplo, as crianças ficam sentadas à mesa. like children not interrupting their parents when they're talking, Como crianças não interromperem os pais enquanto os pais estão conversando. This kind of discipline begins with matters of etiquette. Essa disciplina começa com questões de etiqueta. You know, we've enjoyed a good week here at the hotel resort. Nós passamos uma semana muito gostosa aqui nesse hotel. But did you notice that every afternoon when we were in the swimming pool, they would turn the music up very loud so we could hardly talk to each other? Mas vocês repararam que enquanto a gente estava na piscina à tarde, conversando, a música estava tão alta que você mal conseguia bater um papo? Where did they learn that? Onde é que eles aprenderam isso? They learned it as children. Aprenderam como crianças. Not as young people, Não como jovens, not as adults, não como adultos, but as children. como crianças. They learned that it doesn't matter how you interfere with another person's enjoyment of silence. Eles aprenderam que não importa o quanto você interfere com o curtir do silêncio que uma outra pessoa quer ter. And unfortunately, they grew up to be adults E, infelizmente, eles cresceram assim e chegaram a ser adultos assim, who are in charge of swimming pools and resorts. que são encarregados de piscinas e hotéis e coisas assim. Let me show you from the book of Proverbs how important this is. Eu quero mostrar para vocês no livro de Provérbios como isso é importante. Turn first with me to Proverbs 15, verse 10. Proverbs 15, verse 10. Abra em Provérbios 15:10, por favor. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. What we learn from Proverbs 15, verse 10 is the promise that if you discipline early, then later in life you will receive the O benefits. que nós aprendemos de Provérbios 15 é a promessa de que se você disciplinar cedo, você vai colher os resultados. But part of the objective of Christian biblical discipline is to teach our children to love it. Mas parte da disciplina bíblica que nós ministramos aos filhos é que eles aprendam a amar a disciplina. We must teach our children the security of having a standard. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que existe segurança em eles terem um padrão para seguir. We must teach our children and give them the gift of security in keeping our word. Nós precisamos dar aos nossos filhos o benefício, ensinar-lhes que é importante eles obedecerem quando nós cumprimos a nossa palavra. The problem in many families is when they neglect the children at 5 and 8 and 10 years old, they're busy disciplining them when the children get to be 16 and 18. O problema das famílias é que quando eles negligenciam a criança quando ela é pequena, tem seus 5, 8, 10 anos, quando a criança chega a ser adolescente, eles vão passar o tempo todo disciplinando. The promise for Christian parents is when you fulfill your duty to your children at 4 and 8 and 10, you can enjoy them at 16 and 18. A promessa da palavra de Deus é que quando você disciplina o seu filho quando ele tem 5, 8, 10 anos, você vai curtir, vai vibrar com a adolescência dele quando ele tiver seus 16.
Turn next to Proverbs 22, verse 6. Provérbios 22:6, por favor. Here in Proverbs 22, verse 6, we have a promise for our families. Em Provérbios 22:6 nós temos uma promessa para as nossas famílias. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. What a wonderful promise. Que promessa maravilhosa. Do you know that this embodies the law of cause and effect? Isso aqui inclui a lei de causa e efeito. Now, it's not cause and effect like a machine or like a natural law of gravity. Não é causa e efeito como se fosse numa máquina ou numa lei física como a lei da gravidade. It's a spiritual law. É uma lei espiritual. This is the law as it's stated in the New Testament. É a lei como ela é expressada no Novo Testamento. What you sow is what you reap. O que você semeia, você colhe. And if in a young person's life you sow respect and you sow truthfulness and you sow discipline, that's what you're going to harvest. Então, se na vida de uma pessoa nova de idade você semeia respeito, você semeia verdade e coisas assim, é o que você vai colher quando ela for adulta. That's the promise given to Christian parents. É a promessa dada a pais cristãos. But it requires faithfulness and obedience. Mas requer fidelidade e obediência. I once had a conversation with a Christian mother Certa vez eu tive uma conversa com uma mãe cristã, whose daughter had left the way of the Lord. cuja filha tinha abandonado os caminhos do Senhor. And this daughter was living a life of immorality. E ela estava vivendo uma vida de imoralidade. She was a real cause of sorrow and sadness to her parents. Era uma fonte de tristeza, de dor para o coração dos pais. And as I was trying to minister to these sad parents, E à medida que eu procurava ministrar para aqueles pais tão entristecidos, her face brightened as she said to me, o rosto dela ficou assim, alegre, quando ela me disse: well, at least we have this promise. pelo menos nós temos essa promessa. If we raise a child in the way they should go, then someday they'll come back to it. Pelo menos nós temos essa promessa de que se nós criarmos a criança no caminho que ela deve andar, quando ela for adulta ele vai voltar. That's a mistake. É um erro. This is not a guarantee. Isso aqui não é uma garantia. This is a promise. Isso aqui é uma promessa. A guarantee is given you regardless of how you use the product. A garantia é dada para você a despeito de como você usa o produto. If your watch breaks, you bring it back and get a new one. Se o seu relógio para de funcionar, você leva de volta para a loja e eles consertam ou dão um novo. But this promise entails obligations. Mas essa promessa aqui tem no seu bojo obrigações a cumprir. And I had to tell this dear sister, E eu tive que dizer para aquela querida irmã, as we reviewed the way she raised her daughter, enquanto nós revíamos a forma que ela havia criado aquela filha, she had no basis to assume that her daughter would come back one day to the Lord. ela não tinha qualquer base para pressupor que a filha voltaria para o Senhor um dia. Because as mother, she hadn't been very careful with regard to raising her daughter. Porque como mãe ela não tinha sido nem um pouco cuidadosa em como ela criava aquela filha. So we raise our children in the light of this promise, Então nós criamos os nossos filhos à luz dessa promessa, faithful to our own duty and responsibility as parents. fiéis à nossa responsabilidade, ao nosso dever como pais. One more passage from Proverbs, Mais uma passagem de Provérbios 23, verses 13 and 14. 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. I don't have to say very much about these verses because they're clear. Não há muito o que dizer sobre esses versículos, porque eles são muito claros. If you want to save your children for the Lord, Se você quiser salvar os seus filhos para o Senhor, if you want to protect them and preserve them in their status in the covenant, se você quiser protegê-los e preservá-los no status que eles têm dentro da aliança, then discipline them. então discipline-os. Discipline them sternly. Discipline-os com firmeza. Discipline them fairly. Discipline-os com justiça. And discipline them biblically. E discipline-os biblicamente falando.
What your goal is in all discipline is cheerful and prompt obedience. O seu alvo nessa disciplina é que haja obediência tranquila e prazerosa da parte da criança. That's the goal of discipline. Esse é o alvo da disciplina. When you tell your children to do something, they do it now. Quando você diz para os seus filhos fazerem uma coisa, eles fazem And when imediatamente. they are to stop now. E quando eles têm que parar alguma coisa, eles têm que parar And imediatamente. if you train a 2-year-old and a 4-year-old that way, Se você treina uma criança de 2 anos de idade ou de 4 anos de idade dessa forma, by the time they're 14, quando eles tiverem 14 anos, your word will be enough. sua palavra bastará. I think it's sad when parents need to use the rod on a 12 or a 13 or a 14-year-old. Eu acho que é triste quando os pais precisam usar a vara num filho, numa filha que tem 12, 13, 14 anos. Often that betrays the fact that the parents have not taught the children to respect their word. Isso, via de regra, demonstra que os pais não foram firmes na questão do filho, da filha, levar a palavra deles a sério. The Bible is in favor of spanking our children. A Bíblia é favorável ao disciplinarmos os filhos com a vara. Not in anger, Não com ira, not inconsistently, não de forma descontrolada ou sem um padrão, but spanking them with purpose. mas com um propósito. Not abusing them, Não abusando da criança, not physically injuring them, não machucando a criança fisicamente, but giving them help to understand that we mean business. mas ajudando a criança a perceber que nós estamos falando sério. I want to say a word here to mothers, Quero dizer uma palavra especial às mães, and I expect the husbands to listen. e eu espero que os maridos ouçam também. Oftentimes, mothers have the greatest difficulty with spanking. É frequente as mães terem dificuldade com a disciplina com a vara. Sometimes their little one is disobedient and the mother will just give them a flick on the wrist. Às vezes a criança é desobediente e a mamãe dá um tapinha de espantar mosca na mão da criança. And what the child really needs is a good slap. E o que a criança precisa é de um tapa bem dado. But we don't like to see the children cry. Mas nós não gostamos de ver a criança chorar. We don't want our children not to like us. Nós não queremos que os nossos filhos não gostem de nós. Husbands, you may need to teach your wives how to spank the children. Maridos, talvez vocês tenham que ensinar a esposa como disciplinar os filhos com a vara. And if you do this carefully, and if you do it consistently, Se você fizer isso com cuidado, mas constantemente, you'll discover that very young, the children won't need it anymore. você vai perceber que bem jovens ainda na vida, os filhos não vão mais precisar da disciplina com a vara. I think as a Christian parent, there is nothing worse than having children run the family. Eu creio, como pai cristão, que não existe coisa mais pavorosa no mundo do que filhos mandando na família. That's wrong. Isso é errado. And if that's the case in our families and in our households, then we need to be converted to the Word of God. E se essa é a realidade na nossa família, no nosso lar, o que está faltando é nos convertermos à palavra de Deus. Notice the rest of our text in Ephesians chapter 6, verse 4. Repare o resto do texto que nós começamos a tratar de Efésios 6:4. We are called to bring them up in the training and instruction of the Lord. Nós somos instados para criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. This requires the active involvement of mother and father in the lives of children. Isso inclui o envolvimento de pai e mãe na vida do filho e da filha. This requires time and it requires talking. Isso exige tempo, exige conversa. The kind of wisdom and the kind of teaching does not come from the street or the neighborhood. Esse tipo de ensinamento não vem das ruas, não vem da vizinhança. We're not trying to make our children wise in the ways of the world. Nós não estamos tentando fazer com que os nossos filhos sejam sábios nos caminhos do mundo. But we're trying to make them wise in the way of the Lord. Mas nós estamos tentando fazê-los sábios no caminho do Senhor. And this kind of wisdom always comes from the Word of God. E esse tipo de sabedoria sempre provém da palavra de Deus. Let me give you an example. Eu vou dar um exemplo para vocês. If you turn to Deuteronomy chapter 6, Se você abrir em Deuteronômio 6, and you read with me verses 4 through 9.
E você lê comigo versículos 4 a 9. Deuteronomy 6, 4 through 9. Vamos ler então Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Look at verse 7 again. Mais uma vez, versículo 7. And what you see here is that God instructs His people to impress His commandments on the hearts of the children. E o que você vê aqui é que Deus diz que você tem que imprimir o mandamento de Deus no coração da criança. Now notice something here. Repare, I used to think that what God wanted was that as parents, we watch our children very carefully for opportunities in their lives and in their behavior to talk about God's commandments. eu achava como pai que nós deveríamos estar assim à busca de oportunidades para falar com os nossos filhos sobre os mandamentos de Deus. So that when our children misbehaved, that was the opportunity to talk to them about one of God's precepts. Então, quando os nossos filhos desobedeciam, era a oportunidade para falar a respeito de um dos preceitos de Deus. But that's not what the text says. Mas não é o que o texto diz para nós. Emphatically not what the text says. Enfaticamente, não é o que o texto está nos ensinando. Look at verse 7. Veja bem o versículo 7. You are to talk about God's commandments and precepts when you walk in the way along the street. Você vai falar dos preceitos e dos mandamentos de Deus quando você andar pelo caminho, When you sit at home. quando você se deita, When you lie down and get up. quando você se levanta. In other words, it is the activities of your life that provide the occasion for teaching your children. Ou seja, são as ocasiões da sua vida que propiciam a você a oportunidade de ensinar os seus filhos. This prevents you from preaching at your children. Isso evita com que você esteja pregando para os filhos no sentido pejoritário. As a matter of fact, it is an invitation for you to do what the Apostle Paul did and what the Lord Jesus Christ Himself did. No aspecto pejorativo, perdão. Isso é uma oportunidade para fazer o que o apóstolo Paulo fez e o que o Senhor Jesus fez. And that is invite others to imitate them. Convidá-los a imitarem-nos. So mothers and fathers, you should always be asking your children, did you see what I did? Vocês, então, papai e mamãe, deveriam estar sempre perguntando para os filhos: vocês viram o que eu fiz? Did you hear what I said? Você ouviu o que eu disse? Do you know why I did that or why I said that? Sabe por que eu fiz isso? Sabe por que eu disse aquilo? Here's the reason. É por isso. That's how you train your children. É assim que você instrui seu filho. You train them in the use of money. Você ensina eles a usarem o dinheiro. You train them in the use of entertainment. Você ensina os seus filhos a usarem o entretenimento. You train them in the use of their body. Você ensina como eles usam o corpo deles. You train them in terms of your life before the face of God. Você ensina mediante a sua vida que está perante Deus. And you invite them to look at you from any angle in any direction and ask questions about why you do what you do. E você está convidando os filhos, por assim dizer, a olharem para você e a terem liberdade de fazer as perguntas do porquê que você faz o que faz e como faz. That's the kind of instruction that brings about a new generation of Christians. Essa é a instrução que gera uma nova geração de cristãos de fato. Under God's blessing and the Spirit's power. Sob a bênção de Deus, sob o poder de Deus. As we conclude our instruction and our fellowship together, I want to leave you as parents with a suggestion. À medida que nós concluímos a nossa instrução nesta manhã, eu quero deixar uma sugestão para vocês, It's pais. a suggestion that I learned when I was young. Uma sugestão que eu aprendi quando eu era jovem. I was blessed by being born in a covenant home. Eu fui abençoado por ter nascido num lar da aliança. I do not know a day when I did not realize the meaning of the Lord for our lives. Eu não me lembro de um dia sequer que eu não percebi o significado que Deus atribuía à nossa vida. Our family attended church all the time.
A família esteve sempre presente frequentando a igreja. My parents had family devotions 3 times a day connected with the meals. Meus pais tinham o culto diário 3 vezes ao dia ligados às refeições. And it was there that I learned from my father's example of reading from the book of Proverbs. E foi ali que eu aprendi do exemplo do meu pai da leitura do livro de Provérbios. Now, you know, the book of Proverbs talks a lot about foolish sons. O livro de Provérbios fala muito sobre filhos tolos. So I thought my father was reading that only for my benefit. E eu achava que meu pai estava lendo aqueles versículos só por minha causa, para o meu benefício. So while he read the Proverbs, I looked down at my shoes. Então, enquanto ele lia Provérbios, eu ficava olhando para baixo, para os meus pés. But when I grew up, I realized what he was doing. Mas quando eu cresci, eu percebi o que ele estava fazendo. He was going to that powerful book in the Bible Ele estava olhando para esse livro poderoso das Escrituras, that gives us so much practical advice and wisdom, que nos dá tanta sabedoria prática, born of the fear of the Lord. que brota do temor do Senhor. Now, do you know how many chapters there are in the book of Proverbs? Sabe quantos capítulos há no livro de Provérbios? 31. 31. What's the longest, how many days does the longest month of the year have? Quantos dias tem o mês mais longo do ano? 31. 31. A chapter a day. Um capítulo por dia. I know of a husband and wife who had morning devotions together every day, every month, going through the book of Proverbs for 20 years. Eu conheço um casal que tinha as suas devocionais juntos no livro de Provérbios, diariamente, durante 20 anos, sempre no livro de Provérbios. I would recommend that practice to you Eu quero recomendar essa prática para vocês. as you raise your children. À medida que vocês criam seus filhos, Don't only read it, talk about it. não leiam simplesmente, falem a respeito dele. Don't just talk about it, pray over it. Não simplesmente falem a respeito do assunto, orem a respeito dele. Don't just pray over it, memorize it. Não simplesmente orem a respeito, memorizem. Don't just memorize it, live it. Não simplesmente memorizem, vivam-no. I want to conclude our time together this morning, this week as a matter of fact, Eu quero concluir o nosso tempo nesta semana with a prayer for your family. com uma oração em favor da sua família. No matter what your circumstances are, whether you're married or not married, whether your parents are alive or deceased, Não importa a circunstância da sua vida, se casado ou solteiro, se os pais são vivos, se já morreram. I want to read with you a prayer for the family. Eu quero ler para vocês uma oração pela família. We've been talking this week about the covenant family. Falamos essa semana sobre a família da aliança. The covenant family is the training ground, it's the boot camp for the kingdom of God. A família é aquele campo de provas, de treinamento para a família de Deus. The family, the Christian family, is the church in miniature. A família é a igreja em miniatura. The Christian family is a reflection of the very God himself. A família cristã é reflexo do próprio Deus. And so we've been together for this week seeking God's wisdom and instruction. Então, juntos, nós procuramos aqui a instrução, a admoestação do Senhor. I want to commend you to the care of the Lord and to his blessing. Eu quero, portanto, entregá-los ao cuidado do Senhor e à bênção do Senhor. And I want to assure you that if you receive and believe what you've learned this week, E eu quero assegurá-los de que se vocês receberem e crerem no que ouviram esta semana, that the Lord will bless your family lives que o Senhor haverá de abençoar a sua vida em família, for years to come. nos anos que se seguirão. Would you please turn to Ephesians chapter 3, Abra em Efésios capítulo 3, por favor. verses 14 through 21. Versículos 14 a 21. As you locate this in the Bible, let me tell you what this is. Enquanto vocês localizam esse texto na Bíblia, eu quero dizer para vocês o que é que ele é. This is a prayer for the family É uma oração pela família, of God, a família de the Deus, church. a igreja. And I want you to take this prayer home with you. E eu quero que vocês levem essa oração para casa com vocês. I want you to commit yourself to praying this prayer over your families. Eu quero que vocês se comprometam a fazer essa oração com relação à família de vocês. That for your growth in grace
and for your development in obedience, the Lord would bless your household. de forma que para o seu crescimento na obediência do Senhor, o Senhor obedeça o seu lar. But I O want you to Senhor know, abençoe o seu lar. but I want you to know that this prayer ends with a benediction. Mas eu quero que vocês percebam que essa oração termina com uma bênção. It's a proclamation and a declaration of glory to God, É uma proclamação, uma declaração da glória de Deus. that God may be glorified in the church Para que Deus seja glorificado na igreja, throughout all generations, através de todas as gerações, forever and ever. para sempre e sempre. Will you stand together so that we may pray this prayer? Eu peço que vocês se coloquem de pé para que nós oremos juntos essa oração. And we will continue to stand as I close with prayer thereafter. E aí, depois que nós terminarmos de ler essa oração, eu vou terminar com uma oração. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Let's pray. Oremos. Our Father in heaven, we return thanks to you Nosso Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor for giving us this week together. por nos permitir termos essa semana juntos. For many of us, this has been a time of family vacation and relaxation. Para muitos aqui foi um momento de férias em família, de relaxar um pouquinho. For all of us, it has been a time of renewal, Para todos nós foi um momento de renovação. as you have spoken to us from your word. À medida que o Senhor falou para nós através da Tua palavra. Father, this morning we join together in confessing our love for you, Nesta manhã, juntos, nós confessamos o nosso amor pelo Senhor. and we acknowledge our sins, both of omission and commission. E nós reconhecemos diante do Senhor os nossos pecados, quer de omissão quanto de comissão. As husbands and wives, Como maridos, como esposas, as children and parents. como filhos e como pais. We thank you for the grace of Jesus Christ in the gospel, Te somos gratos pela graça de Jesus no Evangelho, which washes us clean from our sins que nos purifica dos nossos pecados and which places us once again on the pathway of obedience and hope. e que nos coloca novamente no caminho da esperança e da obediência. We thank you for the fellowship that we may have enjoyed this past week as husbands and wives. Te agradecemos pela comunhão que desfrutamos nessa semana como marido, como esposa. That we may renew our love toward one another. Que nós renovemos o nosso amor um para com o outro. That we may be recommitted again to living before you in the Lord Jesus Christ. Que nós nos recomprometamos a viver para o Senhor como marido e mulher. We thank you that we may have been together with our children and parents. Obrigado, ó Pai, por podermos estar aqui com os nossos filhos ou com os nossos pais. And here too we may have recommitted ourselves to living together before your word. E da mesma forma nós tivemos a oportunidade de nos recomprometer a vivermos de acordo com a Tua palavra. Father in heaven, we pray for wisdom. Pai, nós pedimos para o Senhor que tenhamos sabedoria. We pray for consistency. Pedimos ao Senhor que tenhamos uma consistência, uma uniformidade. And we pray for perseverance and endurance. E pedimos ao Pai por perseverança, por firmeza e não desistir. We pray all these prayers for the sake of the church, Nós oramos, ó Pai, em favor da igreja, por amor da igreja, the bride of our Lord Jesus a Christ. noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. And we look forward to that universal wedding day, E nós anelamos por aquele dia do casamento universal, when the Lord Jesus Christ will take unto himself as his bride all those whom he has called out of darkness into light.
quando o Senhor Jesus receberá como sua noiva todos aqueles a quem Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Father, we pray these prayers for the church, Pai, nós oramos, fazemos essa oração em favor da igreja, for the unity of the church and for the power of the church in this world. para que a igreja seja unida e para que ela seja poderosa neste mundo. Bless our evangelistic testimony. Abençoa o nosso testemunho evangelístico. Bless our encouragement to one another as brothers and sisters in the Lord. Abençoa o nosso encorajamento uns para com os outros, como irmãos e irmãs em Cristo. Father, we pray that your blessing may rest upon our symposium, Pedimos que a tua bênção repouse sobre o nosso simpósio, Pai. that your grace will accompany us on our way homeward Que a tua graça nos acompanhe na nossa jornada de volta para os nossos lares. as we resume our labors and life. À medida que nós reassumimos as nossas tarefas de vida. May the blessing of your countenance rest upon us Que a bênção da tua presença esteja conosco. and give us your peace. Dá-nos a tua paz. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém.